Tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos ao 3D Concursos. Nessa aula agora, a gente vai trabalhar com os regimes contábeis ainda existentes na contabilidade pública. Então, basicamente, a gente tem dois regimes. O regime orçamentário e o regime patrimonial. Vamos lá. Então, regimes contábeis na contabilidade pública. E aí, para dar uma ilustrada, vamos falar aqui sobre qual o regime de caixa da contabilidade pública, caixa ou competência. Então, só para deixar claro, o que a gente considera que é um regime de caixa? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma empresa. Aí você vende a mercadoria com um cheque de 30 dias. Então, pelo regime, pegar aqui uma empresa, depois eu vou para o setor público. Aqui é o dia 1º e aqui é o dia 30. A mercadoria foi vendida no dia 1º. Aqui foi a venda. E aqui foi a entrada do valor. Pelo regime de competência, a receita ocorreu aqui. Então, competência. Aqui é receita. Pelo regime de caixa, a receita foi aqui. Então, o que é que você vai entender? Pelo regime de competência, eu quero saber a data da venda. Essa data da venda a gente vai associar agora com um termo chamado fato gerador. Certo? E aqui realmente vai ser a parte financeira. Então, o fato gerador da receita, certo? Que a gente vai chamar aqui de variação patrimonial aumentativa. Variação patrimonial aumentativa. Ocorreu aqui, certo? Isso pelo regime de competência. Pelo regime de caixa, quando o dinheiro entra daqui a 30 dias. Pelo regime de caixa, se a gente seguisse o regime de caixa, a receita só seria receita no dia 30. E pelo regime de competência, a receita seria receita no dia 1º. Então essa é a primeira noção geral de regime de caixa e regime de competência, seja em contabilidade pública ou contabilidade societária. Então, no regime de competência, o que conta é o fato gerador. No regime de caixa, o que conta é a entrada do dinheiro. Isso para receita. E para despesa, a mesma coisa. O que conta para ser despesa, pelo regime de competência, é o fato gerador. Certo? Que é quando você compra algo. E só vai ser despesa pelo regime de caixa quando você realmente paga. Beleza? Qual é o regime que é usado na contabilidade pública? Aguarde que a gente vai mostrar aí. Aí vamos lá. Aqui tem a questão que foi trabalhada, certo, em 2011. Essa parte aqui eu já vou dizer que ela está revogada, porque a NBCT 16.5 foi revogada pela estrutura conceitual. Então a gente vai trabalhar a questão considerando apenas isso. Ó. Interpretação, regime contábil aplicado ao setor público. Interpretação de acordo com o artigo 35. Interpretação de acordo com o artigo 50. E interpretação do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público da Secretaria do Tesouro Nacional. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar, certo? Com esses três normativos. Beleza? Então vamos lá. Então vamos apagar aqui. E vamos trabalhar aqui com os três normativos. Então, o que é que acontece? Ó? Primeiro ponto. Lei 4.320 de 64.
Então, de acordo com a Lei 4.320 de 64, certo? O que é que diz a lei, artigo 35? Então, o artigo 35 diz assim: pertencem ao exercício dois pontos. As receitas arrecadadas e as despesas empenhadas. Certo? Pertence ao exercício. As receitas nele arrecadadas e as despesas empenhadas. O que a gente já sabe? A gente já sabe que a receita possui estágios: previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Na arrecadação, já existe entrada de dinheiro, já existe movimentação de dinheiro. O consumidor paga, quita suas obrigações junto ao agente arrecadador. Então aqui já tem movimentação financeira. Então aqui é caixa. Certo? E as despesas empenhadas? As despesas empenhadas, certo? As despesas empenhadas, a despesa tem os seguintes estágios: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Quando é que o dinheiro sai? O dinheiro sai no pagamento. Então, como a gente considera que a despesa pertence ao exercício? No momento que ela é empenhada, certo? Nesse caso, a despesa empenhada, certo? A despesa empenhada, ela segue o regime de competência. Por que competência? Porque eu reconheço a despesa antes da saída do dinheiro do caixa, que seria regime de caixa. Então aqui, a despesa segue regime de competência. Se eu quisesse assumir que a despesa seguiria o regime de caixa, não era para estar escrito aqui despesa empenhada, era para estar escrito despesa o quê? Despesa paga, que é um dos estágios da despesa. Como está competência, como está empenhada, é competência. Lembrando que esse competência aqui, não existe variação patrimonial aqui. Porque na competência, na despesa empenhada, quando você empenha a despesa em orçamento público, você não recebe nada. Você só vai receber alguma coisa, você, a administração pública, na liquidação. Certo? Então, no empenho, ainda não há variação patrimonial. Então, deixar claro. Ainda não há variação patrimonial. Ainda não há variação patrimonial. Beleza, pessoal? Então seria isso aí. Como aqui é caixa e aqui é competência, então a gente chama isso aqui de regime misto. Esse é o entendimento do artigo 35 da Lei 4.320 de 1964. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar agora com o artigo 50 da LRF. Então vamos nessa. O artigo LRF, artigo 50. Então, o artigo 50 da LRF, artigo 50. Ele diz o seguinte: as despesas e compromissos são reconhecidas por competência. São reconhecidas por competência. E os fluxos financeiros caixa. Então, o artigo 50 ele deixa claro: despesa e compromissos, competência. O restante, fluxo financeiro, inclusive receita, caixa.
Isso quer dizer o seguinte, que pela LRF também adota-se o regime misto. E aí, deixando claro, tanto a LRF, preste atenção, tanto a LRF quanto a Lei 4.320, ambas seguem um enfoque orçamentário. Pelo enfoque orçamentário, o regime contábil aplicado ao setor público é o regime misto. Caixa para a receita e competência para a despesa. Beleza, pessoal? Agora a gente vai entrar no enfoque patrimonial. Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Enfoque patrimonial. Enfoque patrimonial. O enfoque patrimonial, ele dá ênfase, para não ficar repetido, o enfoque patrimonial, ele dá ênfase nas transações, nas variações patrimoniais. ênfase. ênfase. A ênfase aqui vai ser o quê? Vai ser transações ou variações patrimoniais. E as variações patrimoniais que nos interessam aqui para fins de regime contábil são as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Então isso quer dizer o seguinte, e aí deixando claro, variação patrimonial aumentativa, que isso pode cair na sua prova, variação patrimonial aumentativa é igual a receita pelo enfoque patrimonial. Certo? E variação patrimonial diminutiva, ela vai ser despesa pelo enfoque patrimonial. Receita pelo enfoque patrimonial vai ser igual a receita pela estrutura conceitual. Isso aqui vai ser despesa pela estrutura conceitual. Ok? Então, isso aqui você vai encontrar onde? No MCASP. Isso aqui no MCASP. Isso aqui você encontra no MCASP. Variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva. Isso aqui é a minha dica. Essa é a minha dica. Receita pelo enfoque patrimonial e que cai na prova também. E despesa pelo enfoque patrimonial. E isso aqui é o que você encontra na estrutura conceitual atualizada. Receita, pela estrutura conceitual, nem fala sobre enfoque patrimonial, só fala receita. A receita da estrutura conceitual é igual à variação patrimonial aumentativa da MCASP. A despesa pela estrutura conceitual, que só fala despesa, é igual à variação patrimonial diminutiva. E o que é que nos interessa todo esse carnaval? Então, só para deixando claro, pelo enfoque patrimonial, certo? As variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, que são as transações, certo?
elas vão ser reconhecidas no fato gerador. Se elas são reconhecidas no fato gerador, é porque aqui é regime de competência. Certo? Se elas vão ser reconhecidas no fato gerador, é porque segue regime de competência. Então, pelo regime de competência, as variações patrimoniais vão ser reconhecidas no momento que elas ocorrerem, independentemente da execução orçamentária. Então, qual é o grande segredo que as provas gostam de cobrar? Primeiro segredo. Na contabilidade pública, a gente tem dois enfoques. Um enfoque orçamentário e um enfoque patrimonial. Pelo enfoque orçamentário, o regime é um misto. Pertence às receitas nele arrecadadas e às despesas neles empenhadas. Beleza. Pelo enfoque patrimonial, o regime é de competência. O enfoque patrimonial se preocupa com quem? Com variações patrimoniais de acordo com quem? De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Só que tem uma pegadinha. Variação patrimonial aumentativa do MCASP é sinônimo, pelo menos conceitualmente, de receita na estrutura conceitual. Aí a coisa fica complicada, beleza? Mas é o que acontece hoje. Beleza, essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte. Algumas vezes, lembra do primeiro exemplo, quando a gente começou essa aula, que eu fiz assim, olha, eu vendi um cheque, eu fiz uma venda para receber em 30 dias. Mesma coisa. Existem situações em que o fato gerador vai ocorrer antes de você receber o dinheiro. Foi o exemplo que eu fiz no começo da aula, o exemplo que era para uma empresa, mas se aplica para a gente aqui. Então, existem situações, existem fatos em que ocorre a venda antes de você receber o dinheiro. Ou seja, ocorre a variação patrimonial aumentativa antes da arrecadação. Existem eventos que a variação patrimonial aumentativa coincide com a arrecadação. E existem eventos que a variação patrimonial aumentativa ocorre após a arrecadação. Variação patrimonial aumentativa, como tem a ver com aumento do patrimônio líquido, tem a ver um pouco com receita. Por isso que a gente faz a comparação de variação patrimonial aumentativa com receita orçamentária. Então, a VPA pode ser antes, depois ou após a arrecadação. E a variação patrimonial diminutiva, ela pode ser antes, na liquidação ou após a liquidação. É só isso que você precisa saber. Então, vamos fechar isso aqui, para fechar essa parte da aula. A segunda dica é essa. Você saber que existem situações, transações, em que a variação patrimonial aumentativa ou diminutiva ocorre independentemente da execução orçamentária. Então, vamos lá. Primeiro, a VPA, ela pode ser antes, na ou após quem? Antes da arrecadação, na arrecadação, vamos colocar aqui, ou após a arrecadação. E o segundo caso seria a variação patrimonial diminutiva. A variação patrimonial diminutiva ela pode ser antes do empenho e liquidação, ela pode ser na liquidação e ela pode ser após a liquidação e pagamento. Seria isso. Beleza, pessoal? Então, seriam os três casos. Vamos lá, fazer uma avaliação final aqui. Então, a gente está vendo aqui os estágios da receita e da despesa. Então, lançamento, arrecadação, recolhimento. Isso aqui é receita, aqui é o foco receita orçamentária. E aqui é despesa orçamentária. Empenho, liquidação e pagamento. De acordo com a Lei 4.320, regime misto. Pertence ao exercício às receitas nele arrecadadas e às despesas empenhadas. De acordo com a LRF, regime misto.
Despesa, regime de competência, fluxos financeiros, regime de caixa. Beleza, agora vamos falar sobre MCASP. O MCASP diz, olha, o regime orçamentário, o artigo 35, refere-se ao regime orçamentário e não patrimonial. Então, deixa claro, o MCASP assume que tem dois regimes, dois enfoques, o orçamentário e o patrimonial. Ambos coexistem, certo? Ambos coexistem. Visão MCASP parte 1, regime de competência. Continuando aqui. Então, as alterações da situação líquida patrimonial abrangem os resultados, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências em subsistências ativas e passivas. Continuando, regime de competência. A contabilidade deve evidenciar tempestivamente os fatos. Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver registro da variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando os princípios da competência e da oportunidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí aqui eu trouxe 3 casos. Ó. Eu trouxe casos em que a variação patrimonial aumentativa ocorre antes da arrecadação. Eu trouxe um caso que a variação patrimonial aumentativa ocorre na arrecadação. E eu trouxe caso que a variação patrimonial aumentativa ocorre após a arrecadação. E aqui a mesma coisa. Eu trouxe exemplos em que a variação patrimonial aumentativa ocorre antes do empenho da liquidação, a variação patrimonial diminutiva ocorre na liquidação e a variação patrimonial diminutiva ocorre após a liquidação e o pagamento. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Deixando claro. E aí, como é que está no manual atualizado? Regime orçamentário, regime contábil patrimonial, receita orçamentária, certo? E aqui variação patrimonial aumentativa. E na despesa? É no empenho e variação patrimonial diminutiva, certo? Quando for pelo enfoque patrimonial. Beleza? Aí só umas dicas aqui, ó. Reconhecimento da receita. Receita pelo enfoque orçamentário. Receita arrecadada. Reconhecimento da despesa. Despesa pelo enfoque orçamentário. Despesa empenhada. Fato gerador da receita. Apropriação da receita ou receita pelo enfoque patrimonial. Variação patrimonial aumentativa. Fato gerador da despesa. Apropriação da despesa ou despesa pelo enfoque patrimonial. Variação patrimonial diminutiva. E aí fazer 2 questões para fechar isso aqui, ó. O registro da receita orçamentária em contas orçamentárias deverá ocorrer no momento do fato gerador da receita pública. Ou seja, o fato gerador da receita pública é a variação patrimonial aumentativa. E ele está falando que vai trabalhar em contas orçamentárias. Contas orçamentárias, certo? É receita arrecadada. Isso aqui está falso. Certo? Então, não necessariamente a arrecadação vai coincidir com o fato gerador. Certo? Então, por exemplo, no caso do IPTU, o reconhecimento do IPTU ele vai ocorrer, o enfoque por competência, o enfoque patrimonial, ele vai ocorrer antes da arrecadação. Sendo que a arrecadação vai ocorrer depois, que é o enfoque orçamentário. Questão 2. Na entrega de bens de consumo imediato ou de serviços contratados, o reconhecimento da despesa orçamentária não deve coincidir com a apropriação da despesa pelo enfoque patrimonial, dado a ocorrência de redução da situação líquida patrimonial. O reconhecimento da despesa orçamentária vai coincidir nesse caso. Vai coincidir com a apropriação da despesa pelo enfoque patrimonial. Então aqui também está errado. Beleza, pessoal? E questão 3. No Brasil, a contabilidade pública adota o regime de escrituração contábil mista, ou seja, o regime de caixa para arrecadação e competência para a realização de despesas. Esse regime está previsto na seguinte norma, como a gente viu. Lei 4.320 e Lei Complementar 101, gabarito D de dado. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui esse bloco sobre os regimes contábeis, certo? Fiquem com Deus, até o próximo encontro.